Olá, agora vamos ver a resolução da questão 2 da terceira lista de matemática discreta, considerando as relações seguintes sobre o conjunto dos números reais, R, represente-as graficamente. Então, esse R que nós temos aqui é o R de relação, né? Agora, no enunciado, é o R que indica conjunto dos números reais. Na letra A, nós temos aí os pares ordenados x, y, tais que a multiplicação, o produto entre eles, tem que ser maior ou igual a 1. Bom, depois tem a letra B e C também, mas o que nos interessa por enquanto é o seguinte: nós temos um conjunto sobre o qual vai ser definida a relação, sobre o qual vão ser definidas as relações, né? Nós temos três relações diferentes, e esse conjunto é infinito e não enumerável. Então não dá para ficar pensando aí, né, em tentar mostrar todos os valores, ou todos os pares ordenados que vão fazer parte dessas relações. E a representação gráfica é muito útil nesse sentido, já que a gente não consegue definir cada um dos elementos, quer dizer, a gente consegue definir se um elemento pertence ou não à relação, né, se um par ordenado pertence ou não à relação, tá? Mas não dá para tentar enumerar todos eles, né, e não dá para estabelecer uma sequência também de termos. E a representação gráfica aí assume papel extremamente importante. Então vamos a cada uma aí das relações. Primeiro aí a letra A, que é a relação de todos os pares ordenados x, y, tais que a multiplicação, produto entre eles, é maior ou igual a 1. Bom, vamos por um momento aqui considerar, né, a igualdade de x, y com 1. Tá? Na verdade, aqui não tem menor ou igual, é só menor. Mas eu vou assumir o igual para determinar exatamente o limite dessa relação, né? Aquela linha ou aquelas linhas que vão limitar essa relação. Se eu considerar que xy é igual a 1, eu posso, por exemplo, escrever que y é igual a 1 sobre x. Isso daqui, com a igualdade aqui, é uma função que a gente chama de recíproca, né? Se você atribuir alguns valores para x e calcular os respectivos valores de y, você vai ter uma noção, uma boa noção do comportamento dessa função. Eu estou falando função aqui na igualdade, tá? Por exemplo, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, nem precisa de tantos pontos assim. Tá? Se o x for menos 4, é menos 1 sobre 4, tá? Menos 1 quarto. Se o x for igual a 3, aqui fica menos 1 terço, né? Menos meio. É só inverter o valor do x, na verdade, né? Menos 1. Agora, 1 sobre 0, para esse valor aqui, não se define a função, né? Não existe, a gente diz que não existe 1 sobre 0. Tá? 1 sobre 1 vai dar 1, depois aqui meio, 1 terço e 1 quarto. Bom, isso já nos dá uma ideia, só fazer um esboço aqui, porque eu já vou mostrar o gráfico feito no GeoGebra, que é um aplicativo bem legal, que ele já nos dá a própria relação, não só o gráfico da função, mas a própria relação. Então, eixo y, eixo x, aí você tem aqui 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Tá? Aqui o mais 1 para o y, menos 1. E aí a gente poderia até colocar mais valores aqui. Então, o menos 4, por exemplo, aqui está associado ao menos 1 quarto, que é mais ou menos aqui. Esse ponto, né? O menos 3 associado a menos 1 terço. Tá? O menos 2 associado a menos meio, mais ou menos aqui. Tá? O desenho não fica muito bom aí. Depois, o menos 1 associado ao menos 1 do y. Bom, se eu colocar aqui, por exemplo, né, o valor menos meio para o x, aqui, ó, menos meio, né? 1 sobre menos meio, é o inverso de menos meio, vai ser menos 2. Então, o menos meio aqui, ele vai estar associado ao menos 2 do y. O menos 1 terço ao menos 3, o menos 1 quarto ao menos
4 e assim por diante. E perceba que aqui acontece de forma semelhante, né? Você tem 1 com 1, depois o 2 com meio, tá? O 3 com 1/3, o 4 com 1/4. Se você pegar meio aqui, vai estar associado a 2. Tá? Então, essas linhas que nós determinamos aqui, aliás, eu já vou fazer de forma apropriada, né? Essa linha aqui, essa curva, que eu estou colocando de forma tracejada, por quê? Porque nos cálculos nós consideramos igual, mas na relação não tem igual, é maior que, né? A mesma coisa aqui. Tá, agora qual é a região, ou quais são as regiões que representam essa relação aqui? O produto tem que ser maior que 1. Tá? Por exemplo, se eu pegar 1 multiplicado por 1, que é este ponto aqui, que vai estar indicando, né, esses valores para x e para y, né, 1 que multiplica 1 dá 1 exatamente, mas tem que ser maior que 1. Tá? Por exemplo, 1, vamos pensar no par ordenado 1,2. 1 que multiplica 2, tá? Que seria esse ponto aqui, ó. 1 que multiplica 2 dá 2. É maior que 1? É. Então, isso daqui pertence à relação. Tá? Então, isso já nos ajuda a definir que a região vai ser essa daqui. Ó. Essa é a região em que nós temos uma superfície aqui infinita, tá? Mas acima dessa linha. Só que abaixo também ocorre o mesmo aqui, né? Abaixo dessa vai ocorrer o mesmo. Por quê? Porque nós vamos estar trabalhando com um produto de dois valores negativos. Por exemplo, o menos 1 com o menos 2. Menos com menos na multiplicação dá mais 2. É maior que 1? É. Tá? Então, qualquer ponto que estiver nessa região vai satisfazer essa relação xy maior que 1. Tá? Eu vou mostrar isso no GeoGebra porque é legal, é um software que vocês conseguem obter, ele é free, né, em geogebra.org, né, e ele tem muitos recursos matemáticos, entre eles aí a relação que a gente vai ver agora. Tá aí, esse é o layout, nós temos aqui uma região de gráfico, ele inclusive faz gráficos tridimensionais, né, não é o caso que nós vamos analisar agora, e aqui você tem a parte de entrada, né, de valores, de funções e do que for. É só digitar aqui, por exemplo, x, y, ele já entende como x vezes y, tá? Deixa eu só pôr minúsculo aqui, xy, se você colocar igual a 1, olha aí, tá? Igual a 1, ele já vai te dar, que legal, não deu. Daí esse é o layout do GeoGebra, nós temos a parte gráfica, né, aqui à direita. Se você quiser, inclusive ele faz gráficos tridimensionais. Tá? E aqui à esquerda nós temos a região de entrada de valores. Então eu vou aqui digitar a relação, né, xy, é só colocar x asterisco y, x vezes y. Eu digitei o asterisco, ele já colocou o ponto de multiplicação. Por exemplo, se eu coloco igual a 1, olha aí, ele desenha aquelas linhas. Só que na nossa relação, xy não pode ser igual a 1, tem que ser maior que 1. Então, vou apagar aqui e já colocar maior que 1. Tá? Automaticamente, ele desenha as linhas que limitam aqui, como nós fizemos lá, e já deixa aí, né, achurada, né, sombreada, a região que representa essa relação. Certo? Vamos então voltar agora para resolver o item B, que pede aqui a relação, né, de pares ordenados xy, tais que x mais y maior que 1 e x menos 2y maior que 2. Uma maneira de nós trabalharmos esse tipo de relação é fazendo de maneira semelhante ao item A, né, representar a linha, a curva, no caso aqui você vai ver que são retas, né, que representam algo parecido com essa relação, que é trocar a inequação por igualdade.
determinar a linha. Só que essa linha a gente vai fazer tracejada, porque ela não faz parte da relação. E depois a gente define aí qual é a região. Ok? Há mais do que uma maneira de determinar isso. Eu vou procurar resolver de uma forma aí que esteja mais voltada ao tipo de trabalho que se desenvolve, principalmente no ensino médio, quando a gente escreve x e y, um em função do outro, geralmente y em função do x. Então nós temos aqui os pares ordenados tais que x mais 2y tem que ser maior que 1 e, ao mesmo tempo, x menos 2y tem que ser maior que 2. Tá? Essa primeira condição aqui, né, x mais 2y maior que 1, né, eu vou tratar por enquanto como x mais 2y igual a 1. Tá? Se eu isolar o y, eu vou ter 2y igual a 1 menos x, y igual a 1 menos x sobre 2. Tá? Tá aí uma função isso daqui. É uma relação, nesse caso, que é uma função. E essa segunda equação, tá? Ou inequação, por enquanto, que está como x menos 2y maior que 2, eu vou escrever como menos 2y igual, ou x menos 2y igual a 2. Isolando, para isolar o y, eu vou fazer menos 2y igual a 2 menos x. Tá? Podemos multiplicar aqui tudo por menos 1. Fica 2y igual a, se quiser colocar aqui x menos 2, né? Ou menos 2 mais x. Portanto, y igual a x menos 2 sobre 2. Bom, cada uma dessas equações, eu estou trabalhando aqui por enquanto com equações, geram uma reta na representação cartesiana. Né? Por exemplo, se é reta aqui, eu vou considerar somente dois valores para x. Posso considerar, por exemplo, 0 e 2. Tá? Poderia ter escolhido outros valores. A partir daí eu calculo os valores de y. Então, se o x... se o x for 0, 1 menos 0 dá 0. Dá 1. Sobre 2 dá meio. Se o x for 2, né, 1 menos 2, é só jogar aqui na fórmula. 1 menos 2 dá menos 1. Sobre 2 vai dar menos meio. Pronto, eu tenho dois pontos aqui para traçar o gráfico dessa relação. Eu já vou fazendo um esboço aqui, depois a gente parte lá para o GeoGebra. Então eu tenho o ponto 0,5. Depois, se precisar, a gente aumenta aí. O eixo, tá? Aqui é 1, aqui é 1, tá? Então, 0,5, quando x é 0, está aqui, esse é o eixo x, aqui o eixo y, né? É esse ponto aqui, 0,5. É um ponto que, na verdade, não satisfaz essa relação. Tá? Você pode ver aqui, você colocar 0,5, 0 para x, meio para y, vai ficar 0 mais 2 vezes meio, dá 1. Que não é maior que 1, é igual, porque a gente está considerando a igualdade. Tá? Então, é um ponto que, se fosse levar aqui com rigor, só um minutinho, de forma rigorosa e com relação à matemática, né, nós teríamos que fazer um ponto. Eu vou até fazer isso, eu acabei apagando o eixo aqui, sem querer. Tá? Nós teríamos que fazer, de novo, uma bola vazia, né, que a gente costuma dizer aqui, no meio. Tá? A mesma coisa para esse 2, menos meio. Quando o x for 2, o y é menos meio. Está aqui. Esse ponto aqui. Seria interessante achar a raiz aqui também. Né? Quando que o y dá 0? É quando o x for igual a 1. Esse ponto aqui, você pode calcular. Bom, tá aqui, já dá para ter uma noção aí da nossa reta. Tá? Vai ser a reta que passa por esses pontos. Ok? Agora, quando que o y, porque a gente aqui trabalhou com a igualdade,
né? Quando que o y vai ser, se a gente for desenvolver isso em termos de desigualdade, vai ficar 2y maior que 1 menos x, portanto, y maior que 1 menos x sobre 2. Ok? Então, o y tem que ser maior do que essa expressão 1 menos x sobre 2. Sobre a reta que nós desenhamos, nós temos exatamente o y igual a 1 menos x sobre 2. E ele vai ser maior quando estiver na parte acima da reta. Então, essa região, ou melhor, esta relação, essa primeira relação 1 aqui, tá? Ela define essa região, ok? O desenho não está muito bom e vai ficar pior ainda, mas aí a gente vai para o GeoGebra. Fazendo de maneira semelhante aqui, né, eu jogo alguns valores, vou jogar o 0 e 2 também para o x. Então, se o x for 0, 0 menos 2 dá menos 2. E menos 2 sobre 2 dá menos 1 para o y. Se o x for 2, 2 menos 2 dá 0. 0 sobre 2 é 0. Legal que aqui a gente já teve raiz e intercepto ao mesmo tempo. Vamos localizar esses pontos. 0, menos 1. O menos 1 do y está aqui, então 0, menos 1 é esse ponto. E 2,0 é este ponto aqui. Tá? Deixa eu só mudar aqui a cor da caneta. Então nós temos uma reta que vai passar por esses dois pontos aqui. Vamos tomar um certo cuidado aqui na análise. Olha, agora eu quero a representação desta relação, né? X menos 2y maior que 2. Isolando, porque quando se trata de igualdade, você vai lá, faz as trocas de sinais, ok, né? Mas para tentar isolar o y nesta inequação, eu vou ter 2 menos x aqui. Aí a gente multiplica por menos 1, é um recurso. Quando multiplica por menos 1, vai ficar mais 2y, o 2 fica menos 2, eu posso colocar assim, ó, x menos 2, como eu fiz lá com a igualdade. No entanto, a gente não pode esquecer de inverter a relação de desigualdade. Se era maior que, ficou menor que. Tá? O porquê disso? A ideia é simples, né? Se você tem, por exemplo, que 3 é maior que 2, e né? Quando você multiplica os dois termos, o 3 e o 2, por menos 1, ou seja, troca os seus sinais, essa relação, né, de ordem aqui, ela se altera. Menos 3 é maior que menos 2? Não, menos 3 é menor que menos 2. Ele está mais à esquerda na reta numérica. Por esse motivo que a gente faz a inversão. Daí sai que y é menor que x menos 2 sobre 2. Tá? Tá aqui, ó. Tá? Então tem que ser menor. A igualdade nós temos aqui. Essa reta pontilhada aí vermelha. O y menor do que os valores que se encontram sobre essa reta, né, os valores gerados por essa reta, eles vão estar aqui, ó, nessa região aqui, vermelha. Ok? O que eu quero como resposta é a intersecção, né? Tem que ter a intersecção, por quê? Porque está falando em E. Qual é, portanto, a região que obedece às duas condições ao mesmo tempo? Né? Eu vou colocar aqui de uma outra cor. Tá aqui, ó. Essa região aqui, ó. Né? Você vai ter as linhas pontilhadas, não vão fazer parte da região. Só estou reforçando aqui. Mas é a região limitada por essas duas semi-retas aí. Ok? Essa é a resposta ao nosso problema. Vamos ver no GeoGebra. Nós temos x mais 2y. X mais 2y maior que 1, a primeira relação. Está aí essa região. Tá? Vou dar Enter aqui. E aí nós entramos com a outra que é x menos 2y maior que 2. Tá aí. E o resultado é exatamente, né, essa região aqui que ficou um pouquinho mais escura, esse azul um pouquinho mais escuro. Tá? Essa é a representação gráfica da relação. Vamos então, finalmente, à letra C. Bom, na letra C a gente tem uma situação parecida com a anterior, só que agora trata-se de uma das funções, aí é de segundo grau.
tá? Na verdade, uma relação de segundo grau. E se a gente for trabalhar, então aqui eu vou só dar a indicação e depois eu mostro o resultado no GeoGebra. Tá? Trabalhe aqui primeiro como uma igualdade, como nós fizemos. Isole o y, essa é a dica aqui, então vai ficar menos y. Bom, primeiro, né, trabalhar como igualdade, eu deixei desigualdade. Trabalhe aqui como igualdade, igual a menos 3. Tá? Então, para isolar o y, nós vamos ter menos y igual a menos 3 mais 4x menos x quadrado. Multiplicando a equação toda por menos 1, nós temos y igual a menos x quadrado, fica mais x quadrado, mais 4x fica menos 4x, e menos 3 eu troco por mais 3. Tá aqui, então isso é uma função de segundo grau. Parábola com cavidade voltada para cima, você vai encontrar as raízes, né? Qualquer dúvida de como fazer o gráfico disso, dá uma olhada lá no vídeo sobre função do segundo grau. Ok? Aí eu explico lá como fazer o gráfico de uma função de segundo grau. Isso se ela tiver raízes, logicamente. Tá? Essa daqui já é uma situação, né, parecida com a anterior. Você tem que y menos x considere a igualdade. Então vai ficar y igual a x mais 3. O gráfico disto é uma reta, e é uma reta crescente. Achando raiz, intercepto, você já também representa. Detalhe, né? Nos dois casos eu não tenho maior ou igual, eu tenho maior. Tá? Então essas linhas que vão definir os gráficos aqui, elas vão ser tracejadas, tá? Elas não vão ser contínuas, tá, ok? Mas elas vão limitar a região. E aí você define a região, né? Faça o mesmo trabalho que eu fiz na questão anterior, né? Por exemplo, só para mostrar aqui, ó, x ao quadrado menos 4x menos y maior que menos 3. Se você for isolar o y aqui, vai ficar menos y maior que x ao quadrado positivo, nós subtraímos, fica menos x ao quadrado, fica mais 4x e fica o menos 3 que já estava aí. Multiplicando aqui por menos 1, né? Vai ficar y menor, inverte a relação de ordem, né? Aqui fica mais x ao quadrado, menos 4x mais 3. Então o y vai ter que ser menor que essa expressão. Ou seja, a região vai estar abaixo, né? na parte de baixo aí da parábola. Tá? Nessa situação aqui, né, você vai perceber que vai ficar y maior que x mais 3, então a região vai ser definida como aquela acima da reta. E aí você vê a intersecção das duas relações. Vamos ver no GeoGebra. Vamos dar entrada aqui, y menos x maior que 3, tá aí, ele já definiu a região. Tá? E agora a outra relação, que é x ao quadrado menos 4x menos y maior que 3. Pronto, está digitado aí, também está lá a parábola, a parte inferior à parábola, a parte superior à reta. A região comum é essa região mais escura. É aqui que estão os pontos da nossa relação R. Ok? É isso aí e até o próximo vídeo.